Muito boa tarde a todos. Vocês ouvirão várias vezes isso. Sempre, muito. Mas a gente não cansa de dizer. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à casa de Francisco. Não é fácil trabalhar quando vocês não estão aqui. É muito difícil. E creiam-nos, nossa casa não ficou um dia sequer sem trabalho. Nós não paramos um dia sequer as nossas tarefas possíveis. Mas nada se aproxima do prazer e da honra que vocês nos dão quando estão conosco nesse trabalho. Então, sejam sim muito bem-vindos. O nosso trabalho de hoje nos fala sobre os espíritos, especificamente sobre o Livro dos Espíritos e mais especificamente ainda sobre o livro 2 desse livro, que no seu capítulo 1 versa sobre a origem e a natureza dos espíritos. O Livro dos Espíritos, como sabemos, ele é o primeiro livro das obras básicas. E ele trata dos princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos, sobre suas relações com os homens, as leis morais, e a vida presente e a vida futura. Logo após, surgiu o Livro dos Médiuns. Esta segunda obra nos fala do ensino especial que os espíritos nos deram sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo espiritual e o desenvolvimento da mediunidade. Só então, depois de conhecermos o mundo dos espíritos e aprendemos a comunicação com eles, a espiritualidade nos julgou capazes e competentes para nos entregar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é a explicação das máximas morais do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo reúne o principal conteúdo dos 4 evangelhos que compõem a Bíblia. Na verdade, ele é uma concordância entre a leitura espírita dessas obras e a sua aplicação às diversas circunstâncias da nossa vida. Mais tarde, a espiritualidade nos legou o Céu e o Inferno, 4ª obra desse trabalho, que fala sobre a justiça divina. Uma coisa tão em voga hoje, tão complexa de se entender, e tão simples quando nós nos debruçamos sobre isso também. Ela faz um exame comparativo entre o que entende a doutrina e os acontecimentos do passado, do presente e as próprias predições futuras. O trabalho dos espíritos se encerra nesse conteúdo com a Gênese, que vai nos trazer o que foi a criação do universo, da nossa Terra, do ser humano, e a natureza de todos os ditos milagres que aconteceram no passado e de todas as ditas previsões sobre o nosso futuro. Tudo sempre à luz do Espiritismo. Então eu convido os irmãos, dedique um pouquinho do seu tempo a essas 5 obras. Não à toa, a doutrina espírita é chamada de o Consolador Prometido.
O conhecimento, queridos, nos consola, com certeza. Mas hoje, nesse trabalho, a gente quer trazer um pouquinho mais dessa origem e dessa natureza dos espíritos. E isso, lá na questão 76 do Livro dos Espíritos, nos pergunta, Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos respondem muito simplesmente. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Aqui uma pequena questão semântica. As pessoas falam muito em espírito e em alma. E qual a diferença entre uma e outra? A alma nada mais é que um espírito encarnado. Somos todos almas, embora não deixemos de ser espíritos. É uma circunstância da vida espiritual nós sermos almas. Não é? Mas, se os espíritos são criação de Deus, essa criação acontece como? Do mesmo jeito que nós criamos as coisas aqui também. Nós somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. E observem, seguidamente, quando nós fazemos uma coisa muito boa, uma coisa muito digna, que nos dá muita felicidade e muito orgulho, o que é que nós dissemos? É cria minha, é minha obra. Isso é filho meu. Deus tem muito orgulho de todos os filhos que Ele criou. Embora nem sempre nós possamos dar a Ele o orgulho que Ele gostaria de ter. Estamos ainda caminhando nesse destino. Nós chegaremos lá. Eu gosto muito de uma frase do Haroldo, onde ele diz, um dia nós todos vamos ser bons. Nem que a gente não queira. Porque a perfectibilidade, queridos, é o nosso caminho definitivo. É para lá que todos nós vamos, com certeza. Então, Deus, esse nosso Deus querido, existe de toda a eternidade. Os espíritos criados por Ele são imortais. Mas Deus não é imortal? Não. Deus é eterno. Sempre existiu, sempre existirá. E nós somos imortais. Nós fomos criados um dia. E não temos fim. Então, o nosso caminho passou por uma série de processos evolutivos. Estamos hoje aqui num planeta que chamamos de provas e expiações, onde estamos aprendendo a ser melhores. Temos, como eu disse, muito caminho pela frente. Porém, nós temos hoje uma capacidade de avanço muito mais rápido do que tínhamos antes. E cuidado, nós também estamos num planeta que está em vias de evoluir também. E de deixar de ser esse planeta de provas e expiações e passar a ser um mundo de regeneração. Nosso planeta hoje se caracteriza por ser um local onde o mal se sobrepõe ao bem. Não porque nós queiramos, mas porque nós ainda somos assim. Faz parte do nosso ciclo evolutivo. O que é que nós podemos fazer para mudar isso? Só nós podemos fazer. Isso está dentro de cada um de nós. Chamamos a isso a centelha divina de Deus em cada um. Que tem nome. Chama-se consciência. É a esse tribunal que nós sempre vamos prestar contas. E ele é bem severo conosco mesmos. Porque ele, mais do que ninguém, nos conhece.
Então, espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. Todos somos inteligentes. Todos temos inteligência. Isso nos caracteriza como espíritos. A condição de não inteligência é a condição de não ser um espírito. Assim como os corpos nos individualizam. Tá? Somos uma pessoa, há os animais, há as plantas, tudo isso são individualizações. Mas o que nos diferencia é que nós temos em nós um princípio inteligente. Então, é isso que a gente precisa poder ter em mente sempre, o tempo todo. Lá na questão 80, Kardec pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? Afinal, desde quando Deus nos cria? E eles serenamente nos respondem: é permanente. Deus jamais cessou de criar. Queridos, a criação do Pai sendo permanente, faz-se mistério que nós possamos evoluir sempre e cada vez mais para atingir esse momento que o Pai espera de nós. Mas, como isso acontece? Por que Deus cria o tempo todo? Porque a evolução assim nos pede. Afinal, nós não podemos ter a prepotência e a arrogância de entender que nós somos os únicos seres vivos inteligentes do universo. Há um filósofo chamado Cortella que tem um pensamento que eu acho bem interessante. Ele diz assim: nós somos hoje nesse planeta 7 bilhões de habitantes. Somos parte de um planeta que tem aproximadamente 200 milhões de espécies. E esse nosso planeta é um planetinha que faz parte de um sistema solar. Sistema solar que faz parte de uma galáxia que tem mais 100 bilhões de sistemas iguais ao nosso. E essa galáxia, essa Via Láctea, faz parte de um universo conhecido que pressupõe a existência de mais 200 bilhões de galáxias. Ou seja, o que somos nós comparados com o universo? De onde saiu essa fleuma humana de se considerar a inteligência do universo? Em algum momento, os evangelhos dizem que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Há um pequeno desvio de interpretação. Deus nos quer à sua imagem e semelhança. Ele nos quer nesse caminho. Mas daí a sermos como Ele, é preciso um pouquinho mais de consideração em relação a isso. Né? Deus cria os espíritos, como todas as outras coisas, pela sua vontade. Mas a origem disso é um mistério. Vocês dirão, lá vem mistério agora, né? Não. Vamos pensar numa coisa. Qual a nossa capacidade de entendimento
para tentarmos entender Deus. Um dos mais famosos ateus conhecidos no Brasil tem uma frase que diz: como é que eu vou acreditar numa coisa que não me dá provas de sua existência? É um conceito. É um conceito. Mas um dos cirurgiões mais famosos do mundo, um cirurgião cardíaco conceituadíssimo no mundo inteiro, tem uma frase que eu acho fantástica também. Ele diz: eu tenho mais de 60 anos de medicina. Ele diz: eu nunca na minha vida vi um ateu morrer. O que ele quer dizer com isso? Que tu pode ser o que tu quiser, a vida inteira. Mas vai chegar um momento que, inexoravelmente, nós vamos nos encontrar com Ele. Nem que seja por necessidade nossa e não dele. E por que é que nós não entendemos isso? A questão 682, quando o Kardec pergunta: é exato dizer que os espíritos são imateriais? Eles respondem: pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato. E por que nos falta entendimento? Isso não é um problema em si. Isso é uma capacidade nossa ainda não desenvolvida. Querem um exemplo? Tentem ensinar para uma criança. Aliás, as crianças hoje, todos sabemos, são absurdamente inteligentes. Há várias gerações, sempre. O meu pai era mais inteligente que o meu avô. Eu fui mais inteligente que meu pai, meu filho é mais inteligente que eu, meu neto é mais inteligente que a minha filha. Toda essa inteligência levada em frente, tudo isso. Pegue uma criança de 8, 10 anos de idade, hoje, extremamente inteligente. Tentem ensinar álgebra para ela. Não é que ela não tem inteligência. Ela não tem capacidade. Por quê? Porque a base da álgebra é uma matemática que ela ainda não aprendeu. Então, por mais sinapses cerebrais que ela tenha, ela não consegue fazer esse processo de construção matemática. Nós não somos diferentes. Nos falta ainda uma série de construções de conhecimento que nós não temos e por isso não entendemos. Nossa hora vai chegar. E nós precisamos estar preparados para esse entendimento. Quanto mais cedo conseguimos começar esse estudo, melhor. Mas afinal, espíritos têm começo. Eles têm fim. Os espíritos nos dizem que existem coisas que nós não compreendemos. Porque a nossa inteligência é limitada. Lembram da criança e da álgebra? A existência do espírito não tem fim. E eles dizem: é tudo que podemos dizer por enquanto. Porque explicar para nós mais do que isso hoje é impossível. Mas, naquilo que nos importa e nos cabe, é isso que é importante. O espírito não tem fim. Se nós somos imortais, se nós não temos fim, estamos fazendo o que aqui agora? Espíritos numa experiência encarnatória. E percebam, queridos, essa experiência, ela sempre é válida, desde que nós saibamos aproveitá-la.
Ontem à noite aqui, nós tivemos um trabalho fantástico de um irmão nosso que nos falava sobre a lei de amor. E essa lei pressupõe basicamente uma coisa. Sem amor, nós não conseguimos fazer nada. Mas é mais do que isso. Sem amor, nós não conseguimos ser nada. Nós somos frutos do amor. Primeiro, do amor de Deus. E depois, das pessoas que nos criaram. E esse amor não tem limite. E nós precisamos entender que se nós corremos desesperadamente atrás da felicidade, ela não existe sem amor. E lá, quando o livro dos Espíritos nos fala sobre a lei de amor, ele nos diz, é impossível praticar amor sozinho. Nós só conseguimos praticar o amor se nós estivermos em sociedade. E as formas dessa prática são as mais diversas possíveis. Mas, seguramente, a caridade é uma das principais. Não a caridade com nossos familiares. Com familiares não é caridade, é obrigação. Não existe caridade com pai e com mãe. Com pai e com mãe nós temos obrigações. Cumpramos-las, por favor. Tá? Mas a gente quer ser feliz e não consegue, não se acha. Mas onde é que anda essa felicidade que a gente tanto procura? Depois eu conto uma historinha, bem pequenininha. Havia, um tempo atrás, um jovem que passava na rua e viu uma senhora procurando alguma coisa. Ele perguntou a ela o que ela procurava. E ela disse assim, eu perdi um brinco. E ele começou a procurar o brinco junto com ela. Depois de algum tempo, ele perguntou para ela se ela sabia, mais ou menos, aonde tinha caído o brinco. E ela disse assim, eu deixei cair dentro de casa. Eu disse, só um pouquinho. Se a senhora deixou cair o brinco dentro de casa, por que está procurando aqui na rua? E ela respondeu, porque lá em casa está muito escuro, aqui está mais claro. Queridos, às vezes, na vida, nós procuramos fora de nós coisas que estão dentro da gente. A harmonia, o amor, a paz, a felicidade, por exemplo. E por causa da tristeza, fica escuro dentro da gente. Como nós não encontramos a nossa luz, a gente passa a procurar ela fora da gente. Na festa, no álcool, na droga, em todos os excessos possíveis que a gente pode cometer. A gente procura a felicidade, meus queridos, até mesmo nas outras pessoas. Não importa o quanto o sol pode estar lindo lá fora, ele está lindo hoje também. A gente nunca vai encontrar a felicidade lá. Ela continua dentro de nós. Vamos acender essa luz. É sempre um privilégio estar com vocês.